iria me ajudar a lembrar, com certeza. Então, gente, ó, nas nossas últimas aulas, nós conversamos um pouquinho sobre os sistemas genitais, né, sistemas reprodutores masculinos, feminino, e a gente ainda precisa discutir algumas coisas relacionadas a isso ainda, tá? A essas questões relacionadas à reprodução e tal. Então, o que nós vamos na aula de hoje, na verdade, efetivamente falar, é sobre a formação dos gametas. Para ser mais exata ainda, sobre a formação do gameta masculino. E depois vou te falar da formação do gameta feminino. Como assim, Clarice? Mas eu já sei que os espermatozoides são formados nos túbulos seminíferos, no interior dos testículos. Sim, sim, isso eu tenho certeza que você já sabe. Mas nós vamos ver um pouquinho mais de detalhes sobre esse processo de formação mesmo, tá? E aí, pessoal, para falar desse processo de formação, tem, claro, né, algumas imagens que a gente usa e que aparece frequentemente. Então, eu queria que vocês, né, nessa aula de hoje, assim como em outras aulas também, né, eu peço às vezes para você, pessoal, olhem, prestem atenção nas imagens, porque a biologia, ela é muito pautada, né, em imagens, assim. Então, a gente tem que aprender a reconhecer, né, aquilo que está esquematizado aí, né? Lá na sala de aula a gente ainda tinha a possibilidade de fazer uns rabiscos, né? Porque desenhar mesmo eu não sei, né? Mas fazer uns rabiscos que ia te ajudando a entender, e aqui a imagem ela tem que aparecer prontinha, né? Então a gente tem que estar ainda mais atento a isso, tá certo? A partir desse momento, eu vou compartilhar então o material aqui do PowerPoint. Daí você já sabe. Quando eu compartilho esse material, eu só vejo vocês no chat ali do ladinho, tá? Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem ali no chat, que eu vou olhar ali do ladinho e vou responder para vocês, tá bom? Já chegou aí para vocês a imagem bonitinha, certinho? Às vezes de manhã dá umas demoradinhas assim. Tudo certo? Ok, chegou, perfeito, muito bem. Então, a gente vai trabalhar, pessoal, a expressão gametogênese. Lembra que eu falo para vocês prestarem atenção sempre nas palavrinhas? Gênese significa formação. Então, é a formação dos gametas. Isso é a gametogênese. É o geral, então. Gameta, que pode ser masculino ou que pode ser feminino. Daí, dentro da gametogênese, né, que seria esse processo, então, de formação dos gametas. Gameta envolve reprodução sexuada, né, gente? Tá, então, tem algumas coisas, assim, que às vezes a gente fala, né? E a gente fala meio na correria, como se fosse tudo muito óbvio. Mas às vezes as coisas não são tão óbvias ainda no conhecimento de vocês. Por isso a gente pede tanto, né? Que sempre que você tiver uma dúvida, coloque a sua dúvida para a gente. Para que às vezes você deixa de entender um montante, uma grande parcela do conteúdo por um detalhe simples, assim, porque falta um detalhe de ligação, né? Certo? Essas células que a gente chama de gametas são células especiais. Por que que elas são células especiais? Porque elas são células haploide. Aí começamos então a nossa ideia de mostrar para você o esquema da formação do gameta, tá? Por causa disso aqui, ó. Gameta não é qualquer tipo de célula. É uma célula que foi formada por um processo diferente. Por quê? Porque os gametas, eles têm que ter apenas metade do número de cromossomos que tem numa espécie de ser vivo. Gente, o número de cromossomos varia de uma espécie para outra espécie. E as células reprodutoras, né, os gametas, vão ser sempre células haploide, certo? Então, elas vão ser formadas de uma maneira diferente. Nós representamos simbolicamente, né, uma célula haploide por uma célula N cromossomos. Esse N é uma variável, sei lá, como se fosse X ou Y, certo? Uma célula haploide N é o gameta masculino, outra célula haploide N é o gameta feminino. Quando essas duas células N se juntam, a gente passa a ter uma célula que é o zigoto, que é 2N,
O que é esse 2N? Tem 2 conjuntos de cromossomos. Lembra que a gente falou nas aulas anteriores, né? Que fecundação é mais do que essa imagem que está mostrada aí para você, ó. Não é só o espermatozoide chegar no óvulo, é juntar núcleo do espermatozoide com o núcleo do óvulo, certo? É fazer uma célula N juntar com outra célula N. O material genético, lembra, está sempre no núcleo dessas células, tanto no espermatozoide quanto no óvulo. E aqui, pessoal, olha para essa célula espermatozoide que está aí na tua tela. Cara, o espermatozoide é uma célula totalmente diferenciada, assim. Então, a gente tem que conhecer também esse processo que torna a célula espermatozoide diferente, né? E apta para fazer o processo de fecundação efetivamente, tá bom? Seguindo, então, olha só, aqui tá a célula espermatozoide, nós vamos chegar nessa estrutura aí, né? Então, eu agora passo a usar a expressão espermatogênese, porque eu tô falando apenas da formação dos espermatozoides, certo? Essa abreviação aqui, ó, SPITS, tá? Espermatozoides, ok? Só vou botar ali, porque senão, de repente, o aluno... Ah, o que que é isso? Formação dos espermatozoides, tá certo? Essa formação, pessoal, dos espermatozoides, ela vai começar, né, no início da puberdade, devagarinho lá, é verdade. Onde está acontecendo? Lá nos túbulos seminíferos, no interior dos testículos. Isso sim, você já sabe, tá? Por isso que nem tá aparecendo aqui. No início da puberdade, ela vai continuar ao longo de toda a vida do homem, a menos que tenha algum problema. Caso contrário, pessoal, sei lá, um idoso de 90 anos, ele ainda está produzindo espermatozoides. É claro, ele está produzindo numa quantidade menor do que ele produzia quando tinha, sei lá, 30 anos de idade. Mas ele ainda está apto a produzir espermatozoides, certo? Uma mulher de 90 anos ainda produz gameta feminino? Não. Então, é esse tipo de situação que a gente precisa entender. E isso tem a ver com a formação do espermatozoide e a formação do ovócito, tá? Então, por isso nós estamos comentando, né, sobre esse processo de formação. Aqui está escrito que um homem adulto, ele chega a produzir 100 milhões de espermatozoides todos os dias. É claro, né, gente, que produzir 100 milhões de espermatozoides todos os dias é quando a gente tem um homem no auge da sua maturidade sexual. Desculpa, não são vocês garotos que estão aí me ouvindo agora, que estão produzindo 100 milhões de espermatozoides. Ainda, tá? Vocês vão chegar lá, certo? Mas por enquanto ainda não estão produzindo tudo isso, certo? Desde o início, assim, começou a célula que deu origem ao espermatozoide, até o final do processo mesmo, demora em média 15 dias, de 15 a 16 dias, assim. Então, de 15 a 16 dias, uma célula se transforma em espermatozoide. Mas isso está acontecendo com milhares de células todos os dias a partir da puberdade aí no corpo dos meninos. E o processo tende, vou reforçar mais uma vez, a ser contínuo ao longo de toda a vida do homem, tá certo? No interior dos testículos, túbulos seminíferos. O que que tem lá no interior desses testículos, lá nos chamados túbulos seminíferos? Esse esquema que vai aparecer aqui, ó, agora, que eu disse que eu preciso que você preste atenção, entenda ele, tá? Porque isso vai aparecer para você em muitas questões, muitos exercícios, e aí você tem que ter a ideia do que você está vendo naqueles exercícios. Qualquer coisa você me pergunta ali no chat, tá? Então, lá no interior dos testículos, tem células especiais, gente. Não é qualquer célula, tá? Por exemplo, uma célula muscular pode passar por esse processo que eu vou falar agora e formar os gametas, formar ovócito, formar espermatozoides? Não, não é qualquer célula. São células especiais já. Essas células especiais no corpo dos meninos ficam lá no interior dos testículos. A gente chama essas células de células germinativas. E o que acontece com essas células germinativas? Elas precisam formar espermatozoides. Só que você tem que ficar ligado. Presta atenção aqui comigo, ó. Se essa célula germinativa, eu vou desenhar ela aqui, tá? Como se eu estivesse desenhando ela aqui, ó. Se essa célula germinativa se transformasse em um espermatozoide, ela, célula germinativa, não existiria mais.
correto? Porque ela se transformou no espermatozoide. Então, antes dessa célula germinativa passar pelo processo de formação do espermatozoide, ela, célula germinativa, tem que formar outras células germinativas. Por quê? Porque eu acabei de falar isso para você. O homem produz espermatozoides desde a puberdade até o longo da vida dele. Se a célula germinativa que ele tem no testículo se transforma em espermatozoide, acabaram-se as células germinativas. Então, as células germinativas no interior dos testículos estão constantemente em multiplicação. Multiplicação de uma célula germinativa formando outra célula germinativa. Então, olha o que apareceu aí para você agora. As células germinativas se multiplicam por um processo chamado de mitose. Tem que saber isso? Tem. É isso que você tem que saber. Que as células germinativas se multiplicam por mitose. Outra coisa importante que você tem que saber. As células germinativas são células diploide. Ah, ainda não é um gameta? Não. Lembra, estas células irão formar os espermatozoides. Quem é haploide é o espermatozoide. Enquanto essas células germinativas estão se multiplicando, e elas se multiplicam da puberdade até o final da vida do homem, a gente chama esse período aí de período de multiplicação, ou período de proliferação, pode ser assim também, ou até período germinativo. O que é isso? As células germinativas se multiplicam constantemente por mitose, formam mais e mais e mais e mais células germinativas, ok? A representação para você é, a partir de agora, o que vai acontecer com uma dessas células germinativas. Veja que eu já dei um nome diferente para essa célula germinativa. Eu não estou chamando ela mais simplesmente de célula germinativa. Eu estou chamando ela de espermatogônia. Mas você viu que eu já destaquei aqui, ó, em caixa alta, em negrito, a expressão gônia. Porque a célula que vai formar o espermatozoide é a gônia. E a célula que vai formar o ovócito também é a gônia. Só que aqui é a espermatogônia. E depois eu vou falar que é a ovogônia. Então, moçada, vamos ficar ligado. Quem forma o gameta é sempre a gônia. É o nome que a gente dá à célula germinativa que vai, de fato, fazer o processo de meiose. Porque a formação dos gametas envolve a meiose. O que é a meiose? É um processo de divisão onde o número de cromossomos vai ser reduzido pela metade. Esse meiose vem de meio, metade do número de cromossomos, certo? Pois bem. Só que, gente, olha só. A gônia, antes dela passar pela meiose, ela é uma célula e ela precisa acumular nutrientes. Porque depois que ela começa o processo de divisão por meiose, não para mais. Daí ela não tem tempo de conseguir nutrientes. Então, a gônia vai... Ó, tá vendo que eu passei um tracejado ali? Eu tentei fazer etapa por etapa o que tá acontecendo, certo? A gônia agora, ela vai acumular nutrientes e com isso ela vai aumentar um pouquinho de tamanho. Ó, percebeu que aumentou um pouquinho de tamanho da gônia para essa outra célula? E quando ela aumenta de tamanho por acumular nutrientes, ela não se chamará mais gônia. Ela se chamará espermatócito 1. De novo, tá vendo que eu destaquei aqui, ó, o cito 1? Porque vai ter o espermatócito 1 e vai ter o ovócito 1 também, certo? Então, a gônia acumula nutrientes, aumenta de tamanho e passa a ser chamada de cito 1. Mas eu tenho que chamar a sua atenção de uma coisa importante. Você tá vendo que a nível material genético, ó, nenhuma mudança aconteceu ainda. Porque aqui é só acúmulo de nutrientes. Tanto que a gente chama isso de período de crescimento, aumento no tamanho das células, certo? Agora sim, a célula já acumulou nutrientes, a meiose pode acontecer. Então, quem sofre a primeira etapa da meiose é
o espermatócito 1, que vai sofrer o que a gente chama de meiose 1. A meiose, ela está dividida em duas etapas, meiose 1 e meiose 2. O espermatócito 1 sofre meiose 1. E o mais importante nessa história, pessoal, originou duas células, né? Ó, estão elas aqui, ó, que são os espermatócitos 2, ó. Só que tem um detalhe, presta atenção aqui no que eu estou circulando agora, ó. São células haploides já. O que aconteceu aqui no espermatócito 1? Separou os cromossomos homólogos. Metade dos cromossomos ficaram em uma célula espermatócito 2 e a outra metade dos cromossomos ficou na outra célula espermatócito 2. Só que ainda não terminou o processo, porque a meiose tem mais uma etapa, que é a separação das cromátides irmãs. Então, o que vai acontecer com esses espermatócitos 2? Eles vão passar pela meiose 2. Cada um, ó, presta atenção, cada um dos espermatócitos 2 divide novamente e continuamos com células haploide agora, ó. Por quê? Porque nós só separamos agora as cromátides irmãs. Vou mudar a cor aqui e vou fazer uma representação para você, tá? Ó, presta atenção aqui comigo. Aqui eu tinha pares de cromossomos, né? Então, ó, um cromossomo, par dele, certo? Outro cromossomo, o par dele. Eu não vou fazer 23 pares de cromossomos, tá, gente? Eu vou fazer só esses dois aqui. Pronto. O que aconteceu na meiose 1? Eu separei os pares. Então, ficou um cromossomo pequenininho aqui, um cromossomo pequenininho aqui, um cromossomo maiorzão aqui, um cromossomo maiorzão aqui. Perfeito? Ó, agora não tem mais pares, por isso que a gente diz que a célula é haploide. Perfeito? Peraí que eu acho que alguém botou uma... Peraí, tem uma pergunta aqui? Não. Pensei que tinha uma pergunta, mas não tem. Acho que não, deixa eu ver. Mais uma vez. Não tem. Perfeito. Bora lá, então. Agora, na meiose 2, o que vai acontecer? Nós vamos separar as moléculas de DNA, as cromátides irmãs, as chamadas, né, cromátides irmãs dos cromossomos. E por isso que essas 4 células aqui, ó, vão continuar sendo haploide. O que vai acontecer aqui, ó? Tá vendo esse cromossomo que é pequenininho? Uma cromátide veio para cá, a outra veio para cá. Nesse cromossomo grande, mesma coisa, uma cromátide veio para cá, uma cromátide veio para cá. Certo? Então, eu vou ter, no final da meiose 2, segunda divisão da meiose, 4 células, ó. Já são os espermatozoides? Ainda não, pessoal. Ainda não são os espermatozoides. Você tá vendo flagelo aqui, alguma coisa? Não. Terminada a meiose 2, nós temos as células chamadas de espermátides. Meiose 1 e meiose 2 compreendem um período que a gente chama de período de maturação. Ok? Aí agora, as espermátides, cada uma delas, deixa eu apagar isso aqui um pouquinho, cada uma dessas espermátides vai formar um espermatozoide. Ó, cada uma das espermátides vai formar um espermatozoide num outro período, numa outra fase, que a gente vai chamar de fase de diferenciação. A Isadora tá me perguntando aqui, ó, antes da meiose 2, uma tinha 2 cromátides, um cromossomo tinha 2 cromátides. Isso, um cromossomo, né, Isadora? Não sei se era nesse sentido que você estava perguntando, ó. Isso aqui é um cromossomo, ó. Um cromossomo, e ele tem 2 cromátides. E isso já foi a meiose 1, porque eu separei os pares. Agora, na meiose 2, eu separo as cromátides irmãs, certo? Ok? Isso, perfeito. E daí, no final, então, 4 espermatozoides formados. Galera, olha aqui, esse esquema agora já está rabiscado, mas eu quero que você entenda uma coisa importante. Presta atenção, que isso vai ser perguntado para vocês em algumas situações. Uma espermatogônia, originou no final da história, ó, 4 espermatozoides. Lembra que eu disse para vocês, tá escrito aqui no material, né? Que o homem produz milhares de espermatozoides todos os dias? Pois é. Então, para ter milhares de espermatozoides todos os dias, muitas espermatogônias
passam por esse processo todos os dias. Você entendeu a minha colocação? Então, às vezes, pessoal, o que eles perguntam para vocês? Perguntam coisas do tipo assim, ó. Ah, durante um intervalo de tempo, o homem produziu 400 espermatozoides. 400 espermatozoides foram produzidos durante 2 horas. Quantas espermatogônias... eu tô fazendo a pergunta para você e você vai responder ali no chat para mim mesmo, tá? Quantas espermatogônias passaram pelo processo de espermatogênese durante esse período de 2 horas que o homem produziu 400 espermatozoides? Galera, essa conta é muito fácil, hein? Por favor. Olha, o Pedro vai ficar orgulhoso se vocês acertarem isso, hein? Vamos, vamos? Vamos lá, quero ver. Marcão, então, vai dar pulos de alegria. Ah, muito bem. Não, 1000, é só 100, por favor. Certo? 100, né? Certo? 100 espermatogônias passando pelo processo, simultaneamente, dão só 200 espermatozoides. Lembra que é na casa dos milhões que os homens produzem todos os dias, tá? Então, eu quero que você entenda que tem muitas células passando por esse processo simultaneamente. Tá certo? A gente representa um para ter a ideia. Outra coisa importante, pessoal, que vai ser perguntado para vocês, tá? Vamos imaginar o seguinte, então eu vou fazer a pergunta de novo, você vai lá no chat e me responde, tá? Vamos pensar na espécie humana num primeiro momento, tá bom? Na espécie humana, quantos cromossomos você tem nos espermatócitos 1? Nesta célula aqui, ó, espermatócito 1, quantos cromossomos? A Paula não entendeu uma parte. Qual parte, Ana? Desculpa, Ana Laura. Qual parte, Ana Laura, que você não entendeu? Você tem que me dizer, porque senão eu não sei qual que é. Elita, 46 cromossomos. Espermatócito 1, 46 cromossomos na espécie humana. Perfeito, porque é célula diploide. E se fosse numa espermátide? E se fosse numa espermátide? 23, perfeito. A Ana Laura colocou o que ela não tinha entendido. Tinha uma célula 2N e gerou 4 células, mas não foi de uma vez só, né, Ana? Ó, eu vou apagar tudo que eu fiz aqui, tá? Vou apagar toda essa bagunça aqui, borracha, apagar toda essa bagunça aqui para você enxergar melhor, então, o que aconteceu, ó. É verdade. Ó, você tinha aqui uma célula, ó, uma célula, 2N. Tá? Olha na imagem ali do slide, tá, Ana, por favor, tá bom, Ana Laura? Ó, uma célula 2N. Ela fez uma primeira divisão e formou 2 células já, que já não são mais 2N, ó, Ana. Elas já são haploide aqui, tá? Aqui eu já separei os pares de cromossomos. Eu já tenho 2 células agora. De uma eu já tenho 2. E essas 2 fazem uma nova divisão. Então, vamos lá, ó, vou usar aqui, ó. Vou botar uma célula. Ela fez uma primeira divisão. 2 células. Cada uma delas faz a segunda divisão, que é a meiose 2. Daí eu tenho 4 células no total, ó. Certo? A meiose sempre é assim, tá, Ana? A meiose sempre vai dar origem. Isso, a meiose sempre vai dar origem a 4 células, certo? Por quê? Porque a meiose ocorre em 2 etapas. A meiose 1 para separar os pares de cromossomos homólogos e a meiose 2 para separar as cromátides irmãs. Junto, a meiose 1 e a meiose 2 é o período de maturação. Ó, tá vendo? Eu botei linhas pontilhadas ali, ó. As linhas pontilhadas, elas servem mais ou menos para separar os períodos, tá? As fases que a gente chama, né? Fase de multiplicação, só mitose. Fase de crescimento, aumenta a quantidade de nutrientes. Fase de maturação, meiose. A meiose 1 e a meiose 2. E a fase de diferenciação, que é quando a espermátide realmente vira espermatozoide, que eu preciso te mostrar o que acontece aqui de importante, tá? Tem alguns eventos bem importantes. Perfeito? Ok. Tem mais umas perguntinhas aqui, pessoal. No período de crescimento da espermatogônia para o espermatócito 1, é só intérfase. Perfeito, Felipe, perfeito. A denominação e a tua colocação é exatamente isso. Entre uma divisão e outra, né, entre uma divisão celular e outra, existe o período que a gente chama de intérfase, que é o período de preparação para a divisão.
E é exatamente isso que acontece aí nessa fase que a gente chama de crescimento, esse período de intérfase, que é o período de preparação para a divisão. Porque houve uma mitose, agora tem uma intérfase e vai acontecer uma meiose. Perfeito. Obrigada, gente. Valeu. Isso. Acho perfeito quando vocês me colocam, assim, as dúvidas, que daí eu consigo, né, ir esclarecendo e juntando melhor as informações, tá? Olha só o que eu botei aqui numa imagem para vocês também, para vocês perceberem. Que você vai ver que, inclusive, eu não sei se eu vou conseguir chegar, tá? Mas nesse material eu até separei 2 exercícios, porque eles colocam muitas vezes esse tipo de imagem que tá aqui, ó. O que é isso? É a ideia de um pedaço, né, ó, uma fatiazinha do túbulo seminífero, lá no testículo. Ó, isso aqui, olha a imagem aqui comigo, é a paredezinha do tubo, né? Tá vendo essas células bem coladinhas na parede? São as gônias. A gônia que está fazendo lá a multiplicação, né, por mitose para formar outras gônias, certo? Então, aqui seria, né, aquele período de proliferação, período de germinativo, onde as gônias estão se multiplicando. Aqui, ó, eu já tenho uma célula um pouquinho maior, tá vendo? Já é, na verdade, o espermatócito 1. Continua sendo diploide, mas já é a intérfase, como o Felipe acabou de colocar, se preparando para quê? Para a divisão. Daí a gente tem, ó, os espermatócitos 2 aqui, ó, que já passaram pela meiose 2. Aqui, olha só, as 4 célulazinhas, que são as espermátides. E aqui já está acontecendo a diferenciação, ó. Já está passando pelo processo para a formação dos espermatozoides. Onde os espermatozoides estão se formando? Na luz do tubo, lá na parte de dentro do tubo, porque daí eles já ficam livres para chegar até os epidídimos, né? Para poder ficar armazenados ali e aí seguir o caminho caso eles precisam chegar lá no ovócito, tá certo? Ok? Então aqui você tá vendo aquilo que eu falei, só que como se fosse um corte lá dentro, né? Não é um esquema, daí é o que tá acontecendo a nível celular mesmo, certo? Eu coloquei aqui, pessoal, também nesse material, assim, ó, o que tá acontecendo em cada uma das células, ou melhor, dos períodos, tá? Então vamos lá, o período de proliferação, período de multiplicação, período germinativo, só mitose, tá? Só mitose. E esse período aqui, pessoal, olha só o que eu escrevi, para você não ter dúvida em relação ao que eu já tinha comentado antes. Esse período, só esse período, enquanto o menino ainda está na vida intrauterina, lá na barriga da mãe dele, já está acontecendo. Por quê? Porque quando o menino nasce, já tem que ter muitas gônias, não é verdade? Porque olha só, o que eu falei? A partir da puberdade, milhares de gônias vão formar espermatozoides. Então, quando o menino nasce, lá nos túbulos seminíferos dos testículos, ainda pequenininhos, lá no bebezinho que acabou de nascer, essas células aqui já têm que estar ali, ó, certo? Ok? E em grande quantidade, inclusive. Tá bom? Então, não é o processo inteiro que começa na vida intrauterina, tá? O menino não produz espermatozoides enquanto está na vida intrauterina. Nem o menino que acabou de nascer. Mas as gônias já estão sendo formadas, tá? Então, esse período de multiplicação, ele é um processo que só envolve a mitose e já está acontecendo na vida intrauterina. Isso é verdade, ok? No período de crescimento, a gente só tem aumento no volume do citoplasma. Não tem nada acontecendo a nível, né, de material genético. Tanto que a gente diz, né, que as espermatogônias são 2N e o espermatócito 1 continua sendo uma célula 2N. Esse período de crescimento, essa fase de crescimento na espermatogênese, é bem rapidinha, sabe? Não aumenta muito de tamanho. O espermatozoide nem é uma célula muito grande, né, gente? E também porque o processo tem que acontecer rapidamente, porque tem que produzir muitos gametas, tá certo? Diferente do que acontece, ou vai acontecer, que depois eu vou te falar na próxima semana, na ovulogênese, que é a formação do óvulo, tá? Mas aí vamos deixar para depois, e daí eu vou fazendo comparações. No período de maturação, a gente tem a meiose, que envolve 2 etapas, a gente não pode esquecer isso. Na meiose 1, eu estou separando os pares de cromossomos. E na meiose 2, eu estou separando as cromátides irmãs, como eu tentei te mostrar ali, certo? Gente, essa história de entender esse processo, assim, no sentido de formar célula haploide ou diploide, é muito importante. Outra coisa que é cobrado sempre,
essa sequência de células. As gônias crescem, viram espermatócitos 1, que fazem a meiose 1, viram espermatócitos 2, que sofrem meiose 2 e viram as espermátides, que se diferenciam e viram os espermatozoides. Me atrapalhei. Os espermatozoides. Tem uma palavrinha aqui que eu quero que você escute bem, olhe, inclusive ela é escrita, né? Porque às vezes só escutar a gente faz confusão na oralidade. Essa fase que a gente chama de diferenciação, ela também pode ser chamada de espermiogênese, tá aqui, ó. Você tem que cuidar para não confundir esta palavra espermiogênese com essa outra que tá lá em cima, que é espermatogênese. Espermatogênese é a formação do espermatozoide com todas essas fases. A espermiogênese é só essa última etapa. O que acontece de importante nessa última etapa, que é a etapa em que a espermátide realmente vira um espermatozoide? Lembra que a espermátide é uma célula comum, meio arredondadinha. E o espermatozoide é uma célula alongada, com flagelo, uma série de estruturas diferenciadas. Então, esse período aqui, essa fase, a gente precisa reforçar com vocês. Ó, eu botei aqui uma célula comum, assim, comum. É, comum, e eu destaquei aqui 3 estruturas que você precisa reforçar, porque elas são importantes nesse processo. O complexo golgiense, ou aparelho de Golgi, ou sistema de Golgi, ele faz toda a diferença na formação de um espermatozoide, nessa última etapa. As mitocôndrias e os centríolos. Mas as outras organelas, pessoal, elas também estão presentes nesta célula. Mas essas 3, encarecidamente, eu peço para você preste atenção no que vai acontecer com cada uma dessas organelas. Cada uma delas tem um papel importante durante a espermiogênese, tá certo? Vai tudo estar acontecendo ao mesmo tempo. O que está acontecendo com esta célula? Espermátide. Sabe o Golgi? O Golgi é uma organela responsável em formar uma estrutura que a gente chama de acrossomo, ou acrossoma, tanto faz. O que é essa estrutura? É o que está aparecendo aqui, ó, para você. Olha as imagens que eu já disse para você. Qualquer coisa, se não entendeu a imagem, vai me chamar depois. Ó, aqui eu estou formando o acrossomo. Devagarinho, o Golgi vai formando uma vesícula, uma bolsinha, cheia de enzima digestiva. E essa vesícula, cheia de enzima digestiva, que nós chamamos de acrossomo, vai ficar na parte anterior da célula espermatozoide. Não é um organismo, é uma célula que nós estamos formando aqui, tá? Então, o Golgi, você vai associar sempre com acrossomo, ok? Simultâneo à formação do acrossomo, nós temos aqui o flagelo, ó, o flagelo sendo formado. O flagelo está sendo formado a partir do centríolo, certo? O Golgi forma o acrossomo. O flagelo veio do centríolo. Centríolo é uma organela que tem, entre outras funções, centríolo, a formação do flagelo. Está formando o flagelo aqui. E as mitocôndrias, elas estão se organizando, pessoal, aqui, ó, na base do flagelo. As mitocôndrias não ficam em qualquer lugar na célula espermatozoide. Você está percebendo que isso está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Não é primeiro forma acrossomo, depois forma flagelo, não. Está tudo acontecendo simultaneamente, até que a gente tenha, então, essa estruturação aqui, ó, que é o tal do espermatozoide formadinho. Atenção aqui para mim, ó, na imagem. Acrossomo aqui na frente. O que tem no acrossomo mesmo? Uma vesícula. O acrossomo é uma vesícula cheia de enzimas digestivas. A principal enzima digestiva aqui se chama hialuronidase. Hialuronidase. Se você quiser anotar aí o nome dessa enzima, começa com H, tá? Dase. Hialuronidase. É o nome da principal enzima presente aqui. Para que serve essa enzima?
abrir caminho na membrana do óvulo para que o núcleo do espermatozoide entre, certo? Ou seja, é garantir que o material genético desse espermatozoide consiga entrar lá no ovócito. Se não tiver o acrossomo, não vai adiantar, o espermatozoide não consegue abrir caminho. Por isso, essa enzima digestiva é tão importante. E de onde é que veio o acrossomo? Do Golgi. Fechou? Bom, você sabe que o flagelo, né, é a estrutura locomotora. O que adiantaria o espermatozoide ter um acrossomo se ele não conseguisse se locomover? Ele não ia chegar no ovócito nunca. Então, ele precisa que esse flagelo seja formado de forma eficiente para que ele consiga nadar até o gameta feminino. E esse flagelo, não esquece, ele veio dos centríolos. Só que para o espermatozoide nadar, ele precisa de energia. E a energia está onde? Sendo gerada nas mitocôndrias. Por isso que as mitocôndrias ficam aqui, ó, na base do flagelo. E aí, pessoal, eu preciso que você olhe aqui comigo mais um pouquinho. Eu vou apagar essas palavrinhas que eu escrevi aqui. E eu quero que você, então, olhe para essa imagem, preste atenção para entender por que às vezes, né? Às vezes não, muitas vezes a gente fala para você assim, ó. As mitocôndrias presentes na sua célula, as mitocôndrias que estão nas suas células, são sempre mitocôndrias de origem materna. É por causa disso aqui, ó, dessa formação do espermatozoide. Quando o espermatozoide chega lá no ovócito para fazer o processo de fecundação, o acrossomo abre caminho e o núcleo do espermatozoide entra no ovócito. E essa parte aqui, ó, que a gente chama de peça intermediária, né, do espermatozoide, isso fica para fora. Isso aqui, ó, não entra no ovócito durante o processo de fecundação. Por isso que a gente não ganha material genético das mitocôndrias do pai. A gente só tem material genético nas mitocôndrias da mãe. Material genético mitocondrial. É só de origem materna, por causa dessa estrutura aqui. E por que o espermatozoide é assim, Clarice? Gente, se o espermatozoide não fosse assim, ele não conseguiria fazer o papel dele, que é cumprir com a fecundação. Se não tiver acrossomo, não tem fecundação. Se não tiver flagelo, não tem fecundação. Se não tiver mitocôndrias gerando energia para esse flagelo, não tem fecundação. O que acontece durante esse processo de formação? Às vezes, ocorrem falhas, é verdade. Eu estou pensando em falhas nessa fase da espermiogênese, tá? Falhas podem ocorrer até durante a meiose, né? E daí ter cromossomos a mais numa célula, cromossomo a menos na outra e assim por diante. Mas aqui também pode ter falhas. E às vezes o espermatozoide não tem um flagelo de tamanho suficientemente forte, digamos assim, para impulsioná-lo até o ovócito. Sem chance para aquele espermatozoide daí fecundar o ovócito. Tem espermatozoide que forma dois flagelos. Dois flagelos. Um flagelo vai para um lado, outro flagelo faz ele para o outro, ou seja, ele nada descompensadamente e não vai a lugar nenhum direito. Então, também não vai conseguir cumprir o seu papel. Então, podem acontecer muitas falhas aqui. Às vezes, as mitocôndrias não geram energia suficiente, daí o espermatozoide fica mais lentinho, não consegue chegar no ovócito. Então, muitos espermatozoides, desses 100 milhões que se formam diariamente, eles, na verdade, são espermatozoides mal formados, e por serem mal formados, a estimativa é de 10% de má formação aqui nesse processo, e aí, desses 10%, na verdade, não teriam chance nenhuma de fazer o processo de fecundação. Se a falha acontecer antes da espermiogênese, ou seja, lá no período de maturação, na divisão do material genético, daí isso aí, o espermatozoide pode chegar no ovócito sem problema. O que impede ele de chegar no ovócito é se for mal formado aqui nesse período, tá? Então, sei lá, por exemplo, questões que envolvem essa etapa especificamente que podem ser cobradas de vocês. Supondo que, numa situação experimental, nas espermátides, certo? Seja retirado o Golgi.
Então, olha só, era espermátide, já aconteceu a meiose 1, meiose 2, virou espermátide, e eles tiraram os Golgis da espermátide. Vai formar um espermatozoide? Vai. O espermatozoide vai nadar? Vai. Vai chegar no ovócito? Até vai, porque ele tem flagelo, né? Tudo bem, ele vai chegar lá no ovócito. Vai ter chance de fecundar o ovócito? Não. Por que que não? Porque ele não tem acrossomo. Se ele não tem acrossomo, não tem chance de chegar fazendo o processo de fecundação. Situação experimental onde o centríolo foi retirado. Se o centríolo foi retirado, moçada, nem flagelo essa célula vai ter. Daí, se não tem nem flagelo, não vai nem conseguir nadar, né? Não vai nem chegar até o ovócito. Sem chance também. Certo? Tem o acrossomo, mas não tem o flagelo. Tem o flagelo, mas não tem mitocôndria. Também não tem energia. Daí vai acabar morrendo, sem sombra de dúvida. Ok? Deu para entender essa historinha? Então, a espermiogênese é a transformação da espermátide em espermatozoide. Ó, tudo aqui agora, tá? Tudo. Testículo, túbulos seminíferos. Dentro dos túbulos seminíferos, ó, as gônias, os espermatócitos 1, os espermatócitos 2, as espermátides e os espermatozoides. Naquela ideia do corte que eu falei para vocês. Ah, e não esquece, no meio dessas células aqui, ó, estão as células que são responsáveis em formar testosterona. Eu agora estou no foco espermatozoide, mas os testículos ainda estão formando a testosterona, o hormônio, certo? Ó, então, mitose, período germinativo, né? Daí período de crescimento, meiose 1, meiose 2, espermátide, espermatozoide. Certo? Esse esqueminha básico aqui, ó, que eu falo para vocês que você tem que ter uma noção, assim, você tem que ter a ideia do que ele é, tá bom? Ó, cheguei pelo menos em um exercício, tá? Vamos rapidamente, eu vou fazer junto com vocês. É a questão 15 aí do teu material, tá? Desse módulo, que é o módulo de espermatogênese 1, certo? Porque, desculpa, gametogênese 1, que é a formação do espermatozoide. A gametogênese 2 é a formação do ovócito. Você tá vendo, ó, 1, 2, 3, 4. Observe as regiões do corte histológico a seguir, de um testículo humano normal, e responda as questões. As regiões 1, 2, 3, 1, 2, 3, estão evidenciando qual componente do testículo. O que nós estamos mostrando aqui nesses componentes do testículo? Ó, estou mostrando as gônias, estou mostrando os espermatócitos 1, os espermatócitos 2, as espermátides, os espermatozoides. Então, isso aqui, ó, corresponde aos túbulos seminíferos no interior dos testículos. Você entendeu a história do corte aqui? Que é mais ou menos aquela ideia que eu tinha te mostrado lá na imagem quando eu estava te explicando. A etapa final da gametogênese, está representada pelo número 1. Ó, a etapa final é lá na última etapa de diferenciação. Então, tá lá no final sendo mostrada. Ok? Quantos cromossomos tem cada célula presente na região 3? Ó, a região 3 são as gônias. Eu tenho que saber identificar isso, tá vendo? Como eu falei para vocês, que é importante você olhar as imagens e perceber o que tá vendo? Isso aqui são as gônias. Se são as gônias, quantos cromossomos tem em cada gônia humana? 46 cromossomos. Certo? A célula, ó, cite o nome da célula produtora de testosterona. A célula que produz testosterona não é nenhuma dessas 4 que eu te apresentei hoje. Hoje eu te apresentei as gônias, os espermatócitos 1, os espermatócitos 2, as espermátides. Não são essas células que produzem a testosterona. A testosterona será produzida por células de Leydig. Lá na parte que fica aqui, ó, nessa região, ó, isso aqui são as células de Leydig que estão aqui para formar a testosterona, na verdade. E aqui estão as células formadoras dos gametas. Isso tudo tá onde? Lá no interior do testículo, certo? Então, o nome das células e o número correspondente à região onde ela se encontra, certo? Ok, pessoal? Ó, a resposta tá aqui. E tem uma outra,
que daí eu não vou conseguir fazer, ó, mas segue essa mesma linha, ó, certo? Ó, as células produtoras da testosterona, as células produtoras dos gametas, ó. Quem é cada uma delas, nesse sentido. Tá certo, gente? Eu vou parar um pouquinho aqui, tá? Porque eu preciso, né, pessoal? Na verdade, eu preciso liberar vocês, né? Porque já são 8h15 e vocês precisam ir para outra sala. Qualquer dúvida, pessoal, vocês me coloquem, por favor. Na próxima aula eu vou falar da formação do gameta feminino e daí a gente vai fazendo comparações. Daí, de repente, se ficou alguma dúvida, a gente vai amarrando isso, tá? Galera, muito obrigada pela presença de vocês. Um grande beijo. Bom final de semana, se cuidem, tá? De preferência, fiquem em casa, né? Se tiver que sair, use a máscara, mas se cuida bastante que nós estamos numa situação bastante crítica de contaminação, tá? Então, é sempre bom lembrar, né, gente? Se tiver realmente que sair, mas sempre com todos os cuidados. Um grande beijo para todos, tá? Tchau, tchau, gente. Pode ir saindo isso, por favor, que vocês precisam ir para outra aula, tá? Beijos. Tchau, gente. Tchau, bom final de semana. Valeu. Tchau, tchau. Vocês também. Fiquem bem, fiquem com Deus. Sim, os exercícios desse módulo dá para fazer, os que estão no material. Eu vou botar agora ali no Coque Arquivos essa aula, tá, Isadora? Que eu não tinha nem colocado essa aula 27 ali no Coque Arquivos. Tá bom? É separado mesmo, tá? Dá para fazer sim. Tchau, gente. Beijos, bom final de semana para vocês. Fiquem bem, tá? Se cuidem. Beijos, beijos. Beijos, beijos. Vou encerrar aqui. Tchau, gente. Vocês precisam ir saindo. Ó, vou encerrar a reunião e vocês vão cair, hein? Tchau. Beijos.